prática em nossas vidas no dia a dia. Nos abençoa hoje, é isso que é o dia da nossa vida. Obrigado. Muito bem, gente. Eu gostaria de começar comentando esse símbolo que foi falado na semana passada. Eu vou recapitular a aula de hoje, né? Você tem aqui o peixe. O peixe, ele é o símbolo do cristianismo, tá bom? E alguém sabe dizer por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Por causa da palavra peixe, né? A palavra peixe é essa palavra, né? Que seria o Y, né? O X, o F, o Y e o S, que forma uma frase, né? Aqui você tem a fala ikfis, né? Que seria um acróstico, né? O primeiro Y é Jesus, né? O X, Christos. O F, Theos, Deus. O próximo Y, Ios, Filho. E o S, Sotera, salvação ou salvador. Sotera. Então, a frase diz o que então? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? E até eu comentei, alguns historiadores, eles comentam que para algumas pessoas no primeiro século se identificar como cristão, pela quantidade de perseguição que havia, eles faziam no chão o símbolo de um peixe. Quem era cristão, hoje nós sabemos, até os ímpios sabem disto, né? Mas na época era uma forma, era um código deles se identificarem, faziam um sinal e a pessoa entendia o que ele estaria transmitindo. Mas a ideia de peixe vem de uma frase dita por Jesus que está na primeira lição de vocês, aí na página número 8. É baseado nesse texto aqui, que foi a primeira frase dita por Jesus quando ele começa a chamar os seus discípulos. Olha que pergunta fantástica para uma provinha aí para vocês, hein? Qual foi a primeira frase citada por Jesus ao chamar os seus discípulos, né? Márcio, leia para a gente o texto aí, da página 8. Sendo pescadores... Não, lá em cima, o versículo. Ao versículo. Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ok, obrigado, irmão Márcio. Olha o que Jesus pretendia fazer de nós, pescadores de homens. O que significa, gente, ser pescadores de homens? Pescadores de homens. O que isso significa? Pescadores de homens. Esses dias atrás o pastor Jonas, ele estava pregando, ele falou uma frase que eu sabia daquilo, mas a forma como ele colocou dentro do contexto do texto de 1 de Timóteo, ele estava no capítulo 5 falando sobre o pastor, né? Ele falou uma coisa ali que aquilo saltou dos lábios dele e foi para dentro do meu coração. Ele falou assim: Deus não tem levantado homens para fazer milagres. Deus tem levantado homens para pregar a palavra de Deus. Muitos púlpitos têm se levantado meninos, adultos, fazendo milagres. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus, ao levantar homens, foi para que eles fossem pescadores de homens. Então, quando o pastor Jonas estava falando aquilo, eu falei, nossa, isso cabe direitinho com relação àquilo que a gente acredita, né? Sermos pescadores de homens. Mas qual o sentido dessa frase? Ser pescadores de homens. Vamos aí na sequência, eu vou passar essa lição, vocês me acompanham aí. Primeiro vamos começar aí com um balãozinho. Pecadores de homens? O que isso significa? Quem pode ler a próxima
pergunta aí. A que homens Cristo estava se endereçando ao dizer essas palavras em Mateus, versículo 18 e 21? Qual seria a resposta, irmãos? Pedro e André. Vocês já fizeram essa parte, né? Eu só estou recapitulando para que os irmãos que estão assistindo, né, possam também acompanhar, e aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez. Qual era a profissão deles? Pescadores. Tá bom. Quem pode ler o próximo parágrafo inteiro? Em voz alta. Sendo pescadores, esses homens sabiam que Cristo estava falando sobre pescar homens e não peixes. Depois é que puderam entender claramente o que Jesus queria dizer. Do mesmo jeito que o Antigo Testamento fala da alma do homem como sendo uma ovelha perdida, o Novo Testamento se refere à raça humana como sendo peixes. A responsabilidade que Cristo entregou aos cristãos é a de pescar essas almas perdidas para o Salvador. Muito bem, então vamos responder a pergunta. Qual é o sentido da frase pescadores de homens? O sentido dessa frase, dentro do contexto ensinado pelo Senhor Jesus, é a responsabilidade de testemunhar. Então, quando eu falo que a dona Fátima é uma pescadora de homens, a Dayana é uma pescadora de homens, né? Eu estou falando da responsabilidade dessas irmãs e desses irmãos de testemunhar. Agora, nós sabemos que testemunhar tem dois viés, biblicamente falando. Eu posso testemunhar com a minha vida e eu posso testemunhar sobre, eu vou colocar aqui o Evangelho. Quando Jesus estava pensando ao chamar Pedro e André e todos os demais cristãos para que eles fossem testemunhas, digo a vocês, melhor, pergunto, ele está falando de testemunhar com a vida ou testemunhar o Evangelho? Obviamente que ele está se referindo em testemunhar o Evangelho, tá bom? Então vamos seguir aí, no balãozinho lá em cima. Ah, estou entendendo. Você está falando sobre o testemunho pessoal. Quem pode ler o próximo parágrafo? Exatamente. A Bíblia não se refere apenas à caminhada do perdido para Cristo como pescar, mas diz também que devemos testemunhar. Ok. O que significa testemunhar? Por que Cristo usou esse termo? Quem pode ler o próximo parágrafo? Uma testemunha é alguém que fala aos outros sobre algo que se passou com ela. Por exemplo, se alguém presenciar um acidente de trânsito, poderá ser chamado para testemunhar, isto é, dizer o que viu. Assim também o cristão testemunha quando diz aos outros o que tem experimentado em Cristo. Muito bem. Quando você testemunha com a vida, você vai descrever aquilo que você viu. Quando você testemunha o Evangelho, é necessário que a pessoa ouça. Nós estamos falando de um testemunho falado, um testemunho verbal. Você tem que falar. E por que você tem que falar? Porque a pessoa, para ser pescada, ou para que ela seja evangelizada, ela vai ter que... E por que o ouvir é tão necessário? Por causa da fé, gente. Nós sabemos que para alguém se converter, vou escrever aqui, ó, é necessário, para ela ter fé em Jesus Cristo, ela tem que ouvir. Até um dos pontos que eu enfatizei bastante na aula passada, é que a gente só cresce na fé ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você tem fé para enfrentar os desafios da vida e até crer na providência da mão divina. Gente, é pelo ouvir. Não adianta você falar, não, a pessoa está vendo. Não, ela tem que ouvir das palavras de Cristo. Você tem que falar.
Pastor Mário, eu queria ganhar tanto o meu pai, eu queria ganhar tanto o meu avô, queria ganhar tanto a minha sogra. Você tem falado para ela o evangelho? Não, pastor, eu demonstro com a minha vida. Então, a sua vida não tem a prerrogativa de levar fé a alguém para que ela tenha esse exercício e ela possa crer em Jesus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir do que? Da sua piada? Ouvir da sua história de vida? Não. Ouvir da história da igreja? Ouvir sobre dízimo? Não. Ouvir das palavras de Cristo. Ok? Então vamos seguir aí. Próximo balãozinho, eu lerei. Mas não posso mostrar às pessoas o que eu tenho experimentado através da minha vida? Quem pode ler o próximo parágrafo? É claro, mas mostrar não é a mesma coisa que testemunhar. Ao ver um acidente de carro e ter que servir de testemunha, você não vai só sentar no banco de testemunhas e ficar calado. Uma testemunha descreve com palavras o que viu. Viver seu testemunho é bom, mas não é o bastante, pois não revela os fatos. Romanos 10:17 diz que o homem deve ouvir a fim de ter fé em Cristo. Viver seu testemunho dá ao homem o que ver, mas nada a ouvir. Vocês entendem, irmãos? Eu gostaria que vocês saíssem dessa primeira aula com a seguinte ênfase: para que alguém creia em Cristo e seja salvo por Ele, eu vou ter que falar e ela vai ter que ouvir. Não tem outro caminho, gente. Tudo bem? Então, com isso em mente, eu pergunto a vocês. Não precisa falar, só pensa. Você tem sido uma testemunha de Cristo? Você tem sido um pescador? Uma pescadora de homens? Você só é uma testemunha de Cristo. Você só é um pescador se você, com suas palavras, você tem falado a elas a respeito do Evangelho. Gente, é com suas palavras. Sua vida dá credibilidade, mas só credibilidade. Não dá a ela o elemento necessário para ser salva, né? E qual é o elemento necessário para alguém ser salvo? Nós sabemos que é a fé. O que diz Efésios 2, 8 e 9? Por quê? Pela graça, mediante a fé. Olha aqui, gente. Isso aqui é fundamental. Muitas igrejas batistas, igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, eles têm falhado. Porque para que a pessoa seja salva, elas têm que ouvir do Evangelho. Não adianta subir no púlpito e falar outras coisas a não ser o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha um dilema. Você vê isso nas cartas. Ele falou o seguinte: na medida que ele ia visitando as igrejas, ele falou o seguinte: nada quis saber entre vós, exceto Cristo crucificado. Às vezes a gente vai visitar um parente e a gente conversa sobre tudo. A gente fala sobre a saúde, fala sobre o trabalho, fala sobre futebol, fala sobre esporte, fala sobre a doença, fala sobre profissões, mas nós nos esquecemos do fundamental. O apóstolo Paulo falou: eu não quero saber sobre sua saúde. Você me desculpe. Eu não quero saber como anda o seu trabalho, como anda o seu vizinho, como anda o seu casamento. Eu quero saber, você crê em Jesus Cristo crucificado? Então nós precisamos trazer de volta essa centralidade, né, da mensagem nos nossos relacionamentos, para que sejamos então pescadores de homens. Vocês estão compreendendo? Então tem que ser falado. Por isso que nas 10 aulas que eu dei a vocês, eu tentei dar a você a mensagem em 10 aulas, enfatizando os pontos principais e dando a vocês conteúdo. Depois nós vamos sintetizar isso, né? Para você apresentar de maneira ordenada e a pessoa que está te ouvindo, ela não se canse e ela consiga entender o que você está falando e no final possa exercer a fé. Embora a fé é Deus quem manda, a responsabilidade do exercício é de vocês. E com isso em mente, eu vou para aquela pergunta que o irmão Anderson, né, fez, que nós encerramos a aula na semana passada. Eu falei, eu vou dar uma introdução e vou entrar na pergunta do irmão Anderson. Qual era a pergunta mesmo, irmão? É que até no nosso meio, mesmo batista, alguns pastores que são calvinistas, daí eu queria entender deles
o que leva eles a ser calvinista, sendo que tem tantas passagens que a gente tem que pegar, testemunhar, volta aí. E eu queria entender esse tal de escolhido, o que eles entendem por escolhido. Tá. Eu vou abrir apenas um pequeno parêntese e vou comentar sobre esse assunto e a gente volta aqui. Vocês me permitem? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a doutrina da eleição, ela é bíblica. Tá bom? A doutrina da eleição, ela é bíblica. O desafio, qual é? Não é se a eleição é bíblica, se Deus tem os escolhidos ou não. Porque Deus tem. A questão não é essa. A questão é como a eleição, ela funciona, como ela se dá. Quais são os critérios de Deus em dizer: o Zé Carlos é eleito, o fulano de tal não é eleito? Qual é o critério usado por Deus? Né? Então, existem duas escolas que estudam sotera. Há duas escolas principais que estudam sotera. Salvação, a doutrina da salvação. Quais são elas? Nós chamamos de calvinismo e os armenianos. Os armenianos são duas escolas que são coexistentes, são da mesma época, e eles que se debruçaram sobre a doutrina de sotera, a doutrina da salvação. Calvinismo se origina de um teólogo chamado João Calvino. Aqueles que são simpatizantes com a forma dele entender sotera são chamados calvinistas. E também existiu Armênios, ou seja, Armínio, que foi um outro estudante de teologia, que também defendia uma outra linha, como ele entendia. Então, de forma resumida, eu vou dizer a vocês qual é o ponto principal. Eu vou representar o C por calvinista e o A com armeniano. Ambos acreditam na eleição. Os dois grupos acreditam. A diferença entre eles é como se dá a eleição. Os calvinistas, eles acreditam que a eleição se dá por um ato soberano de Deus. Soberano de Deus. O que isso quer dizer? Deus, por ser soberano, ele escolheu quem ele quis, sem levar em conta qualquer mérito da pessoa. Dentre a raça humana, ele escolheu alguns e rejeitou outros. É baseado na soberania de Deus. Aí se alguém perguntar a um calvinista, mas isso não seria tirania? Aí ele vai usar o texto de Romanos que fala que Deus, ele tem direito sobre o vaso. Se ele faz um vaso para honra ou desonra, ele é o oleiro. Ele escolhe a maneira como manipula o vaso, né? Já os armenianos, eles também acreditam na eleição, mas eles acreditam que a eleição da salvação em Deus se dá pela sua presciência. Presciência. O que isso quer dizer? Que Deus, sendo Deus, ele sabe o futuro. E ele sabe o futuro desde a eternidade. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus já tinha visto o futuro. E porque Deus viu o futuro, ele sabia que algumas pessoas iriam crer. E então elege essas pessoas para a salvação. Então, existem essas duas maneiras de entender a eleição dos homens. Agora, tanto um calvinista quanto os armenianos, eles são testemunhas, eles têm a responsabilidade de testemunhar, eles sabem que eles devem levar o evangelho, os dois grupos sabem, eles sabem que o ímpio, o impenitente tem que ouvir para que tenha fé e faça o exercício, eles sabem. Qual é o problema? O problema não é o calvinismo nem o armeniano, o problema é o calvinismo extremado. E o armeniano extremado. Porque essas duas correntes está dentro do calvinismo, mas não o calvinismo mesmo. Porque todos os calvinistas que eu conheço, eles são pregadores do evangelho. Os calvinistas que eu conheço. Os hipercalvinistas, eles não são. Os armenianos que eu conheço, eles são pregadores do evangelho. Eu já ouvi, eu já vi eles pregando.
A forma como eles colocam é diferente, mas o problema é o hiper-arminiano. Por quê? Os calvinistas, que são hiper, eles vão pegar essa mentalidade que o Anderson quis colocar para a gente como uma problemática, e de fato é uma problemática. Qual é a problemática? É a seguinte: se Deus escolheu, e é um ato soberano, então não importa se eu vou pregar o evangelho ou não. Em algum momento ele vai ouvir e vai crer. Porque é um ato divino. Ele não precisa de mim. É um lado extremo. No outro lado, você tem também o hiper-arminiano, que ele vai dar tanta ênfase no homem, que ele vai falar que o homem, para ser salvo, ele tem que ajudar Cristo para a salvação. Aí ele coloca as obras. Então, para eu ser salvo, eu tenho que crer em Jesus, sim, mas eu tenho que ser batizado. Ah, eu tenho que ser salvo? Sim, mas eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Aí não é uma questão apenas de soberania de Deus e presciência de Deus. Aí tem uma extrapolação daquilo que a própria Bíblia diz. Então o problema, pastor Mário, não é o calvinismo, não, no meu ver não é o problema. O meu problema é o hiper. As duas correntes saem fora. Porque os dois entendem, mesmo que eles entendam que o modo como se dá a salvação é diferente. Por exemplo, eu, pastor Mário, eu não vejo problema em falar que Deus escolheu porque Ele escolheu. Eu também não vejo problema nenhum em falar que Ele é presciente porque Ele é. Tanto é fato que na minha declaração doutrinária do meu concílio eu defendi isso. Eu falei no meu concílio: por que dar ênfase na soberania a despeito da presciência? Não são as duas verdadeiras? Não há textos bíblicos que falam a respeito das duas realidades? Então eu não me sinto agredido de falar que Deus escolheu, como também não me sinto agredido de falar que Deus viu. Eu acho que as duas realidades são verdadeiras. Eu acho que Deus é soberano e acho que Deus é presciente. Como que você consegue falar assim, Deus escolheu a Thaísa? Como que você fala que Deus escolheu a Thaísa, que Deus não sabia que a Thaísa iria aceitar Cristo? Como que você anula? Será que Deus, quando viu o futuro e Ele elegeu a sua igreja, será que Ele anulou a sua presciência? A resposta não. Elas são coexistentes. Porque faz parte da natureza de Deus. Deus não anula a sua presciência para escolher alguém, quem quer que seja. Não, Ele viu. Eu creio que as duas realidades são coexistentes. Essa é a minha posição. Pastor, eu não vejo um problema em Deus ali, porque Deus sabe. Eu vejo para quem que eles vão pregar se eles não sabem? Esse pastor pode ter o rejeitado e o escolhido. O rejeitado, eles pregam para o rejeitado, como que eles vão saber quem é rejeitado e quem é escolhido? É isso que eu consigo entender deles. Por isso que o calvinista honesto, ele vai falar o seguinte: eu prego para todo mundo, porque eu não sei quem é o escolhido. Pastor Mário, como que eu sei que eu sou escolhido? Você creu em Jesus? Sim, então você foi escolhido. A pessoa que foi escolhida, ela creu. O hipercalvinista, ele já não vai fazer isso. Por isso que ele não desenvolve, ele não apoia missões. Nenhum calvinista de 5 pontos, porque a doutrina da eleição é um ponto de 5, né? É um dos pontos. Mas nenhum calvinista que eu conheço não é pregador. Todos que eu conheço, eles pregam o evangelho. Assim, tanto o calvinista como o arminiano, ele crê que Deus escolheu a altura da palavra para a salvação. Por isso, assim, muitos teólogos calvinistas que são bons na palavra, eles pregam a palavra. É que eles não são muito triunfalistas. Eles entendem assim, a palavra que salva. Então, assim, eles não dão muita ênfase na fazer eventos, mas eles pregam a palavra. E a palavra que vai compensar. Por exemplo, eu me identifico como um calvinista moderado. Por quê? Porque eu entendo os 5 pontos, mas eu entendo também que existe a responsabilidade da resposta. Por isso que eu faço apelo. Um calvinista não faz apelo, eu faço. Porque eu entendo da responsabilidade humana. Eu não quero pregar o evangelho e deixar a pessoa aquém, para que um dia ela... Não, eu gostaria de ajudar ela. Então eu faço o desafio a ela. E eu sempre uso o texto de Mateus 11. O que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
encontrareis descanso para a vossa alma. Eu acho que não tem problema nenhum, depois de eu pregar o Evangelho, eu fazer o convite. Você gostaria de ir a Cristo? Eu acho que isso não anula nenhum ponto da soberania e a decisão pessoal da pessoa. Eu acho que ainda ela vai... Tanto é fato que as pessoas que têm feito evangelismo comigo, quando eu falo, você gostaria de tomar uma decisão hoje e aceitar Cristo? Ela fala comigo, quero. Aí eu tento desencorajar ela. Você não quer desistir? Você não quer deixar para amanhã? Você não quer fazer outro dia? Aí se a pessoa fala, não, pastor Mário, eu gostaria de tomar essa decisão hoje, eu gostaria de entregar minha vida a Cristo. Então se você quiser, então você pode invocar o nome do Senhor agora. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Oi, Professor, sobre esse... nós estamos conversando aqui, mas a Bíblia fala, ser pescadores de homens. Como é que eles pegam essa parte da Bíblia, que tem tanto, fala de missões, fala de pessoas pregando a outras pessoas, como é que eles tratam essa, porque a Bíblia é verdadeira, como é que eles conseguem sair desses versículos e... Então, qualquer uma das 4 posições, eles vão achar base bíblica para justificar a sua crença. Seja o calvinista, ou o hiper, o arminiano, ou o hiper-arminiano, eles vão achar versículo. Mas dando uma resposta ao que você falou, existe um texto no Evangelho de João que fala o seguinte: ninguém vai ao Pai se o Pai não o trouxer. Então o que é que eles entendem? Que eu não preciso ir. Deus vai trazer aquela pessoa até o evangelista. E ele vai pregar. Então existem versículos que você pode usar para defender o que você quer. Mas não tem só esse versículo. Eu sei quem é o Pai que traz. Gente, quando eu vou fazer visita evangelística, eu tenho consciência que se o Pai não estiver me dirigindo ali, e o Pai não levar aquela pessoa que eu estou pregando a Cristo, eu vou estar falando para o morto. Não vai acontecer absolutamente nada. Eu sei que é o Pai que faz isso, mas eles levam isso literalmente. Então eu não vou para a obra missionária, porque a Bíblia diz, né? O Pai vai trazer. Então eles ficam esperando o Pai trazer. Então, depende muito da maneira como você vai interpretar o texto sagrado, né? Pastor, mas aí pra gente que evangeliza é complicado, porque a ordem do Senhor Jesus é ir a todo mundo, né? Pregar o evangelho, ensinando e batizando. Aí não tem porquê. Por que ele colocaria que a gente tem que ir a todo mundo e pregar o evangelho, sendo discípulo de Jesus, né? Aí pra que Jesus colocaria discípulo se não precisa pregar? Eles podem falar assim para a senhora. Precisaria, né? O Iber fala assim para você. Eles poderiam falar assim para a senhora: não, a senhora tem razão, mas ele está falando isso para aqueles discípulos que estavam ouvindo. A senhora estava lá? Mas a palavra de Deus não passa, né? Ela é viva até o fim. Sim, mas eles podem usar. E de fato, aquele texto, ele tem uma intencionalidade imediata, né? Quando Jesus falou, vem, vos farei pescadores de homens. Eu herdo aquilo, mas sejamos honestos, para quem que Jesus está falando? Não. Pedro, não. Pedro e André. E você não vê essa frase repetindo em nenhuma outra parte do Evangelho. Você só vê aqui. Eu acabo usando aquilo para mim também. Mas, se você for textualmente naquele versículo, ele está falando algo para o Pedro e para o André. Eu entendo que é para todo mundo. Mas eu poderia falar, não é para mim que ele está falando. Ele está falando Mário lá? Não, está assim, Pedro e André. Então depende. Aí vai depender da maneira como você interpreta a Bíblia, né? Mas uma coisa é certa, né? Eu entendo que nós devemos testemunhar. Há versículos que de forma esmagadora fala sobre isso. A gente está falando somente sobre essas correntes que existem. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou encerrar aqui. Mas o próprio texto que a gente usou aqui, a fé vem pelo ouvir, se ninguém for, né? Se formos todos calvinistas, hipercalvinistas, ninguém vai ouvir. Ninguém ouve, né? Ou ouve só aquele que vem até a igreja. E aí fica uma massa de pessoas. Eles não apoiam a obra missionária. Não tem sentido, né? Alguém conhece algum pastor de igreja batista ou igreja batista histórica? Não é batista histórica. Cristão histórico que é o calvinista? Vocês conhecem? Que é Esse hiper aí eu nunca tive contato. Calvinista. Alguém conhece algum calvinista? Eu não tenho certeza se o pastor é lá do Calvário. O pastor ali é agora. Ele é Calvário. Ele é calvinista. Alguém conhece outro? Estou fazendo seminário lá na Spurgeon, os pastores lá são calvinistas. São. Alguém conhece
Outro movimento de igreja histórica? Presbiteriana? Já ouvi falar. Quem? Não posso falar. É conhecido. Ninguém conhece outros pregadores que pregam em Eu fora? conheço um ele é calvinista, ele sobre a eleição. Quem? Não é do Batista? É presbiteriano. É o Hernandes Dias Lopes? Não, ele tinha uma igreja aqui embaixo que eu vi. Ah, então é ele. Eles têm aqui. Alguém já ouviu falar do Hernandes Dias Lopes? Já. Ele é calvinista. Nicodemo. Nicodemos. Alguém já ouviu ele pregando? Prega super bem. Ele é calvinista. Arival. Calvinista. Só comunista. Calvinista. Marcos Granconato. Já. Calvinista. Weber, Todos eles, né? Weber Campos Júnior. É calvinista. Todos eles pregam o evangelho. Seria injustiça da minha parte falar que o Nicodemos não prega o evangelho. Ele prega. Só que ele acredita na eleição pelo ato soberano. O Marcos Granconato, que é batista, está lá na Zona Sul de São Paulo. Ele é calvinista, ele acredita na eleição como um ato soberano. Ele também prega o evangelho. Ele falou um dia, eu vi uma entrevista, eu sou um evangelista, eu prego, eu saio na rua e entrego o panfleto e eu falo, você tem que se arrepender. É o jeito que ele fala. Né? Eu prego, mas a teologia dele segue uma escola, uma estrutura. Eu, particularmente, eu não tenho problema com isso. Desde que o evangelho seja pregado. E o Rodrigo Mussolini? Eu não conheço. O Rodrigo, não é aquele arqueólogo não, né? Não. Esse é o Rodrigo Silva, É né? arminiano. O Rodrigo Silva é arminiano. Porque eles creem que, independente de ser escolhido, eles precisam ouvir em nenhum momento da sua vida para poder crer no Evangelho. Quem? Os calvinistas. Sim, tem que ouvir. Ela tem que ouvir. Tem que Uma hora, ouvir. um dia, É, sim. pelo menos uma vez ela tem que ouvir. Fechamos aqui? Que horas são? Alguém ficou de falar o horário para mim? Já está Falta terminando. 18 minutos para 7. 18h42. Hã? 18h42. Falta 18 minutos ainda. Ah, que bom. Podemos fechar isso? Talvez em algum outro momento a gente pode abordar os 5 pontos. Eu posso explicar os 5 pontos e você pode decidir, né, quais dos pontos você fica mais confortável dentro daquilo que você acredita, né? Agora o pastor explicou, acho que ficou bem, assim, bem claro para a gente, que a gente é, nossa, calvinista, nós é batista calvinista, a gente acha que, assim, basicamente isso parece que a gente crê, né? Não é bom dele, é diferente. Vamos seguir aqui então? O que eu quero que vocês percebam agora, na página número 10, quem pode ler aquele parágrafo? Página 10. Então, a razão pela qual devemos testemunhar ou pescar homens é porque Cristo mandou. Já é uma razão ótima, mas para aproveitar, vamos ver outras razões pelas quais devemos testemunhar. Então, aqui, gente, nesse parágrafo tem uma tese. Tem uma tese aqui, que vai ser defendida. O que é tese? Alguém já fez curso de homilética aqui? Defesa de uma ideia, né? Quando você faz um curso de homilética, o sermão ele tem uma estrutura, ele tem um corpo estrutural. E um dos pontos estruturais de um sermão é a tese. O que é a tese? É a proposta. Uma proposta do qual ele vai defender aqui. Alguém consegue identificar aqui a proposta, a tese? Pescar homens? Não. Testemunhar. Não. É uma frase, na verdade. A tese normalmente é uma frase. Razões pelas quais devemos testemunhar. Isso. Então, vamos lá. A tese aqui da lição é razões, se você quiser sublinhar, senão você não entende o que ele está falando depois, né? Razões pelas quais devemos testemunhar. Vamos lá. Primeiro eu vou ver as razões, depois a gente entra na explicação dele. A primeira razão está na página 11 lá em cima. Qual seria? A primeira razão está lá em cima na página 11. A condição. Isso, a condição do homem exige.
a condição do homem exige. A condição do homem exige. Qual seria a segunda razão? Condição interior horrível da raça humana? Não. A primeira razão pelo qual devemos testemunhar é a razão do homem exige. Qual seria a segunda? Deus manda. Isso, o poder do Evangelho o exige. Está lá embaixo. O poder do Evangelho o exige. Folha para mim aí, vai para a página número 13. Qual seria a terceira razão? Isso. O amor de Cristo constrange. Vamos seguir? E nós temos aí, eu acho que tem... deixa eu ver aqui. Tem mais uma. A quarta. Isso. A realidade do inferno o impede. Gente, se vocês não conseguem achar a tese de uma lição, dificilmente vocês conseguem compreender a lição. Quando você entende a tese e os pontos principais, parece que abre sua mente e você consegue extrair de maneira mais até didática o seu aprendizado. Então, se eu perguntasse para alguém aqui da classe, diga para mim as 4 razões pelas quais devemos testemunhar. Quais seriam as respostas? A condição do homem existe, Ah. o poder do evangelho existe, Ah. o amor de Cristo constrange Ah. e a realidade do inferno compete. Vocês estão comigo? Fechamos? Que horas são, irmão? Falta 13. 13? Para as 7. Tá bom. A condição do homem o exige. Quando fala isso, a condição do homem o exige, o que vocês pensam com isso? Por que eu devo testemunhar? A condição do homem exige. O que quer dizer condição? Um pouquinho mais. Estão mortos. Hã? Eles se encontram, né? A situação do qual ele se encontra também dá para ser encaixado. O que mais? Já quando estamos Estão mortos em seus pecados e delitos. Quando fala condição, está falando da natureza dele. Gente, a natureza do homem, ela é completamente anti-Deus. Ele está morto, ele é um verme, ele está doente. Então eu tenho que levar, porque essa mensagem não nasceria dele sem alguém levar a mensagem. Então ele necessita, ele está doente. Né? Então vamos ver aqui alguns textos rapidamente. Quem pode ler Isaías 1, 5 a 6? Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Que condição horrível do homem, gente. Se você pudesse resumir isso em uma palavra, para você encaixar aí na resposta, qual palavra você colocaria aí que descreve, segundo Isaías, a condição do homem? Ele é? Como? Podre? Pode ser. O que mais? Hã? Não caberia. Embora ele está falando mais sobre a situação doentia, enfermiça dele. O homem está dando uma ênfase que o homem é doente. A irmã foi um pouco radical ali, mas podre, né? Você não vai falar isso para uma pessoa ímpia, né? Você é podre. Você pode falar que, olha, a Bíblia diz que todos nós estamos doentes na alma, né? Nossa alma está doente. Ok, agora 64:6, aí é bem pesado. Quem pode ler? Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Não, acho que não é esse, irmão. 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, como que Isaías descreve a condição do homem aqui? Trapo de imundícia, sujo, né? E trapo de imundícia, alguém sabe qual é o sentido dessa frase?
leprosos. É um tecido que cobre uma ferida aberta. Então ele está falando que o homem é como aquele tecido que saiu do corpo de um leproso, né? Então, trapo de imundícia. Quem pode ir para Jó? Irmãos, eu vou precisar da agilidade de vocês. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz na altura celeste. Acaso tem número os exércitos sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Ok? Então, qual a expressão o Jó usa no capítulo 25, de 1 a 6? Hã? Vocês viram a palavra verme aí? É, verme. Pode colocar verme. Tem um pregador que usa bastante essa expressão. Vocês são verme. Vocês já ouviram falar aquele americano que é batista também? Americano que ele prega muito bem. Me ajudem aí. Um pastor que prega firme. Ele usa essa expressão várias vezes para as pessoas. Quando ele chega a pregar, as pessoas aplaudem. Não dê honra ao homem. Isso, Paul Walsh. Ele usa a expressão verme. Paul Walsh. Jeremias 17,9, todo mundo conhece. Fala o que Jeremias 17,9? Enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o que? Bonzinho. Não, gente, corrupto. Pode colocar aí. O homem, ele é corrupto. Efésios 2,12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok. Qual seria a condição do homem aqui em Efésios 2,12? Sem Deus, né? Eu colocaria ateu. Né? O homem sem Deus. Romanos 3:10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui dá para colocar várias coisas, né? Mas o que você acha que caberia aqui, Paulo falando da condição do homem? Romanos 3:10. Todos extraviaram? Hã? Todos estão extraviados. Extraviados, o que mais? Não há justo. Não há justo também. O que mais? Inúteis. Eu acho que você chamar alguém de inútil, você corre o risco de receber um processo, né? Você é um inútil, mas a Bíblia fala que nós somos inúteis, né? Ok, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok, aí fala está julgado, a minha fala está condenado. Né? Então todo homem ele nasce condenado, a não ser que Cristo vá e o liberte, né? Das cadeias. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, todo ímpio tem a alma morta. Por isso que Paulo fala em Efésios que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Gente, eu vou fechar por aqui, porque o tempo não vai permitir. Confirma para mim o horário. Sim. Ok. Eu vou pedir a vocês, quem quiser dar sequência nas respostas em casa, procurando os textos, vai ajudar no desenvolver, tá bom? Pastor, não tenho tempo, tudo bem, a gente faz durante as aulas. Gente, para nós encerrarmos, alguém quer fazer algum comentário sobre esses textos que afirmam a condição interior horrível da raça humana, que exige aí o Evangelho? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho assim, que não é fácil você chegar com uma pessoa e falar essas coisas para a pessoa, porque às vezes você pensa assim, nossa, a pessoa vai falar que você também é assim, e eu acho que é mais difícil. Por e isso, você fala sim, por isso que é importante você se incluir.
quando você estiver falando, né? Então o texto fala aqui alguns adjetivos sobre o homem, mas eu quero falar uma coisa a você, que eu me incluo nessas condições. Eu também fui morto, eu também sou inútil, eu também fui um verme, né? E Deus pode tirar você dessa condição. Então ajudaria muito você se incluir, né? Você não se colocar de um patamar mais elevado, não. Você se inclui. Segunda questão que eu acho importante, que quem convence não é o poder da sua oratória. Quem convence é quem? É o Espírito Santo que vai agir no coração da pessoa, né? Trazendo ela a Cristo. Tem mais boa observação. E eu acho que tem que ser falado isso, gente, porque você tem que confrontar para que haja depois o arrependimento. Né? Alguém mais quer fazer algum comentário sobre a condição horrível do homem? Eu queria fazer uma dúvida que eu tenho, assim, quando a pessoa aceitou Jesus, foi lá, tá vendo? E depois ela larga, né? Deixa pra lá, você vai falar, a pessoa não quer nem ouvir mais. Mais tarde tem pessoas que voltam, mais tarde tem pessoas que não. Essas que voltam mais tarde, mas ficam ali, o que leva essas pessoas? Né? Eu fico pensando nisso, que a gente vai falar com as pessoas às vezes, que já conheceu, que ali participou, e depois voltou lá para a lama. Boa pergunta. Como que a gente tenta, sei lá, porque falar com as pessoas eu acho tão difícil. Primeiro eu quero falar teologicamente. A salvação, ela tem 3 estágios. Ela tem um estágio inicial. A salvação, ela tem um estágio progressivo. E a salvação, ela tem um estágio final. Na teologia, isso é chamado redenção, santificação e glorificação. Os 3 termos encaixam em salvação. Aqui acontece no dia que você creu em Cristo. Você foi salvo. O seu nome foi escrito no livro da vida e você foi liberto da condenação do inferno. Aqui a salvação é progressiva. Isso quer dizer que você está sendo salvo do poder do pecado. Aqui da condenação. Aqui do poder. Isso aqui é chamado santificação. Ela é progressiva. Depende de você. Né? E a salvação final é chamada glorificação. Você é salvo daí da presença do pecado. Então vamos lá. Aqui da condenação. Aqui do poder. E aqui da presença do pecado. Então, primeira coisa que nós temos que entender. Essa pessoa que se converteu, ela vai passar a eternidade com Deus? Sim, porque ela já foi salva da condenação. E Jesus vai completar essa obra quando ele voltar, glorificando ela. Ela falhou aqui, no poder. Por que algumas pessoas não conseguem? Porque elas não submetem a uma orientação de Paulo. Quando alguém se converte, Paulo orienta nós fazermos isso daqui, ó. Então, irmã, algumas pessoas, elas decidem que não vão mortificar os feitos da carne. Aí elas vão dar ocasião à carne. Então essa é a razão. Elas escolheram o caminho da rebelião, embora tenham recebido a Cristo. Cabe também a palavra do semeador, né, pastor? Semeia, uns por causa da população do mundo. Vamos encerrar? Vamos orar? Quem gostaria de orar encerrando a nossa aula de hoje? Um irmão. Tá bom. Deus, meu Pai, mais uma vez, a sua santa e grandiosa presença, queremos agradecer, Senhor, mais dia aqui em nós. Quero agradecer por podermos estar aqui, reunidos como igreja, para a honra e glória do seu nome. Obrigado por essa aula, um pouco mais que a gente está aprendendo sobre Ti, Senhor, como alcançar outras pessoas a salvação, Senhor. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito a nós. Eu lhe peço e rogo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Irmã, respondi a sua pergunta?